Simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinai as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dai as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dai. Todos cantam o vosso louvor, pois em vós somos todos irmãos. Ouviremos com fé, ó Senhor, os apelos da libertação, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinai as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dai as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dai. E então vamos iniciar a nossa Eucaristia, como cantamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Vamos celebrar hoje aqui junto à capelinha de Santo António, tal como é tradição de há uns anos a esta parte, e nem preciso de explicar porquê. E com esta particularidade de ainda ontem, porque de facto há dias e ocasiões em que os dias estão mais espaçados, de qualquer dos modos, este ano tivemos a sorte de ser mesmo, só não é no dia, mas é um dia apenas de diferença. E vamos também celebrar a Eucaristia do domingo. Vamos perceber que esta liturgia que hoje celebramos do domingo, do 11º domingo do tempo comum, que celebramos hoje, acaba também por se encaixar muito bem na vida de Santo António. E por isso vamos celebrá-la dignamente, com este coro magnífico dos passarinhos, como dizia o outro, com a disposição de procurar criar as condições em nós e fora de nós o melhor possível para que celebremos dignamente. E para isso, nada melhor do que reconhecer os nossos pecados. Confessemos os pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha piedade de nós como cantamos, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, por meio de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós, Jesus Santo, só vós, Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas e, como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Acomodem-se da melhor maneira. Vamos escutar a palavra de Deus, a primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Refidim e chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam, em frente à montanha. Moisés subiu à presença de Deus. O Senhor chamou da montanha e disse-lhe: Assim falarás à casa de Jacó, isto dirás aos filhos de Israel:
Vistes o que eu fiz ao Egito, como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis minha propriedade especial entre todos os povos, porque toda a terra me pertence. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira. Servi o Senhor com alegria. Vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Sabe que o Senhor é Deus. Ele nos fez, a Ele pertencemos. Somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Porque o Senhor é bom, eterna é sua misericórdia. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Leitura da Epístola de São Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo indeterminado. Por um justo, dificilmente alguém morrerá. Por um homem bom, talvez alguém tivesse a coragem de morrer. Mas Deus prova assim o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E agora que fomos justificados pelo seu sangue, com muito mais razão seremos por ele salvos da ira divina. Se, na verdade, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, depois de reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Mais ainda, também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem alcançamos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 Abre, Senhor, os nossos corações para aceitarmos a palavra do vosso Filho. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou assim os 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros, de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Jesus enviou estes 12, dando-lhes as seguintes instruções: não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho procurai, proclamai, que está perto do reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebeste de graça, dai de graça. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Acomodem-se, por favor. Afinal, se calhar é esse microfone que está a fazer guerra ao Telmo. Portanto, se calhar é melhor desligá-lo. Olhem, antes de mais nada, uma saudação para vós todos. Vá lá, acabou por se compor a coisa. Isto para os nossos amigos telespectadores, e alguns estão longe e estão ainda bem cedo, como é o caso de Marcelo, que está 4 horas mais cedo no Brasil, em São Paulo. E eu tinha, de facto, até quando cheguei cá, nem vale a pena transmitir, que isto é uma vergonha. Mas vá lá. A coisa acabou por se compor e ainda bem que estáis aí desse lado. Eu estou a falar para eles e estou a falar para vós aqui. É interessante que aqui alguns já estão situados naquilo que nos leva a estar aqui hoje, e por isso uma saudação não só para alguns colegas mesmo padres do Patriarcado de Lisboa, nomeadamente, que está aqui também connosco, já não é a primeira vez. Olá, Padre Nuno. Também para aqueles que já são nossos habitués nestas coisas, alguns deles chegam mesmo a dizer o seguinte comentário. Na primeira leitura, diz aqui o Marcelo, que está em São Paulo:
Deus pede que ouçamos e guardemos suas palavras. Mas nem sempre agimos assim. Às vezes é mais fácil que falar aos peixes, como fez Santo António. E depois, mais à frente, ele diz assim: Santo António percebeu, como São Paulo, que Jesus foi muito além de qualquer lógica humana. Por isso, ambos, Paulo e António, foram até às últimas consequências para anunciar o reino. E, diz mais, Santo António foi a seu tempo um digno de cumprir o chamamento. Tal como o pescador Pedro, António soube falar a todos os tipos de peixe, pois também, como Jesus, se encheu de compaixão. Sabemos ser assim? Pergunta o Marcelo, que está em São Paulo, a ver o que se passa aqui. E o que é que se passa aqui? É uma coisa muito simples. Nós estamos aqui, de facto, só porque nos lembramos de desconfinar. Isto agora é o que está a dar. Mas estamos aqui também, olá, muito bom dia, estamos aqui também para celebrar a Eucaristia deste 11º domingo do tempo comum, e estamos aqui sobretudo junto desta capelinha, que é uma capelinha que aqui existe na paróquia de Santo Adrião, que é o padroeiro desta paróquia. E então, nesta paróquia de Santo Adrião de Ois da Ribeira, existe esta capelinha de Santo António de Lisboa, que os italianos dizem que é de Itália, de Pádua, mas ele é nosso. E, portanto, como o dia de Santo António foi ontem, dia 13 de junho, nós, Comissão Fabriqueira, juntamente comigo, e também de acordo com aquilo que já é tradição um pouquinho entre nós, resolvemos mudar de sítio e, em vez de ser ar livre por ar livre, já que se não fosse aqui seria também no adro, e portanto nada melhor do que estar aqui junto dele e não tanto lá dentro. Não é só por causa das condições, é também por causa da segurança, e portanto estamos aqui a celebrar a Eucaristia em honra de Santo António. Melhor, em honra de Jesus Cristo, de que Santo António deu um grande e excelente testemunho. E por isso estamos aqui, até porque, como dizia há pouco, esta ligação que se pode fazer entre Santo António, que celebramos também, o que celebramos ontem e que hoje lembramos, e o dia de hoje, que é o 11º do tempo comum, as coisas estão muito entrelaçadas, como ireis dar conta. E então, reparais que dá uns poucas semanas para cá, tem sido só festas. Foi a festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Depois foi a festa da Santíssima Trindade. Depois foi a festa, a última, do Corpo de Deus. E hoje voltamos à Estola Verde. Já sabem que o verde não é de ser do Sporting, desculpem a brincadeira. O verde também é do Sporting, claro, mas o verde na linguagem da Igreja representa precisamente o tempo comum. O que é o tempo comum? É um tempo normal que não é menos que os outros. E às vezes até é mais que os outros. Foi aquilo que eu estive a dizer ainda agora, quando vim para cá, em Espinhel. Porque fazer uma festa, no dia da festa, a gente prepara-se para a festa. Agora, fazer festa num dia comum, fazer com que um dia comum seja especial, fazer com que neste dia importante da semana, que é a segunda, como é a terça, como é a quarta, quinta, sexta ou sábado, fazer destes dias normais dias especiais, isto não é para todos, mas é para cristãos. E por isso nós, neste 11º domingo do tempo comum, neste regresso à normalidade, que saibamos ser excepcionais. Eu diria até, usando uma expressão que agora se ouve muito, sejamos os novos normais. Isto é, ser capaz de, sem deixar de ser o que somos, procurar ser melhor do que o que somos. E isto não é para todos. É para Santo António, por exemplo. Foi para o Pedro, por exemplo. Simão. Foi para o André, que era o irmão dele. Foi para os filhos de Zebedeu. Foi para todos eles e deve ser também para nós. Porque esta coisa de ser chamado, e ser chamado não é, ó pessoal, venha daí.
Isto é aquilo que às vezes, isto é rebanhada. Mas a questão é que não foi assim. Foi um chamamento pelo nome. Simão, anda daí. Vai chamar o André, ou o André que chamou o Simão, não interessa. É este chamamento que se faz pelo nome. Isto não é Maria vai com as outras, desculpa aí. É, de facto, um chamamento personalizado. Cada um deve sentir-se, tal como o Fernando, que está aqui ao lado, que depois acabou por mudar de nome, para António, mas o Fernando Bulhões, como era assim o seu nome de batismo, ajuda-nos a entender que este apelo não é à balda. Olha, para quem quiser, para quem tiver tempo, isso dizem os outros, que não fazem, eu dizia a palavra, mas não digo porque já sei, mas já sabes qual era a palavra que eu queria dizer. Que não fazem um chabo, não era bem isto, mas pronto. Que não fazem um chabo e tal, então não tem mais nada que fazer e tal, mas quando é o casamento, eu quero assim e tal, e não sei o quê. Não. E é de facto importante que percebamos que este convite que o Senhor faz pelo nome e é uma responsabilidade da nossa parte, porque implica que da nossa parte tenhamos que fazer este esforço no sentido de procurar perceber aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer de mim. E ouçam, aquilo que Deus quer de mim, às vezes, e de mim, de ti, de cada um de nós que está aqui, às vezes não é aquilo que cada um quer de si. Mesmo que às vezes seja óbvio. Para mim seria uma novidade, por exemplo, que está aqui o Aurélio, que tem jeito para cantar, a gente sabe disso. Tem jeito para cantar e, portanto, é natural que ele faça parte deste coro há muito tempo e por aí fora, porque ele canta bem e por aí fora. Mas, às vezes, não é assim. Não é assim de cantar bem, não. Eu estou a falar de outra coisa. Às vezes as coisas não acontecem assim. Às vezes há pessoas que pensam, bem, eu tenho jeito para isto, o meu lugar é aqui. Sim, com certeza. Mas, às vezes, aquilo que a gente pensa que é o nosso lugar e aquilo que a gente pensa que Deus quer de nós e do nosso lugar, às vezes não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que Ele quer. Olhem, Santo António, eu estou sempre a dizer isto, desculpem, mas para mim é das coisas que eu mais admiro. É alguém que é capaz de descobrir o sinal de Deus e perceber o que é que Deus quer dele. Sabem que ele estava em Lisboa, porque depois eram muitas visitas, e ele mudou para Coimbra para ter mais calma, e depois, às páginas tantas, andava inquietado, sem saber muito bem o que é que ele queria ser na vida, porque ao fim e ao cabo ele foi para o convento, ele queria ser um monge não franciscano, como mais tarde foi, mas da ordem de Santo Agostinho. E é engraçado, por exemplo, que na igreja de Travassou tem lá mesmo uma imagem, é das poucas que há. Uma imagem em que Santo António está vestido não da maneira tradicional, com castanho e com o Menino Jesus e tudo mais. Ele está vestido com o Menino Jesus, sim, mas está vestido com um hábito do Santo Agostinho. Se algum dia fordes à igreja de Travassou, olhai para o altar mor e do lado direito de quem olha para o altar, vocês veem precisamente... ficam admirados porque é um Santo António completamente diferente. Aliás, está aqui o António que já andou a restaurá-lo, e de facto porque é da fase do Santo Agostinho. E ele, quando foi para Coimbra, ele queria ser frade como o Santo Agostinho, até que o Berardo, o Pedro, o Adjuto, o Otão e o Cúrcio, que são os mártires de Marrocos, que são festejados lá em Travassou, ao passar por lá, para já em primeiro lugar, o Vital, Berardo, Pedro, Adjuto, Otão e a Cúrcio, exatamente. O Vital era também um desses. E voltou para trás, porquê? Porque estava doente. Pensava que Deus queria que ele fosse como os colegas, e para ir para Marrocos. E foi a doença que fez com que ele tivesse que mudar de caminho. E em vez de ir para Marrocos, foi para casa. A doença fala muito alto. A doença, às vezes, é Deus que fala. Não é que Deus queira que a gente esteja doente. Não vamos por aí. Deus não quer que ninguém esteja doente. Deus não quer que ninguém sofra. Mas já que a doença existe, Ele serve-se da doença para nos dizer muitas coisas. E o Vital percebeu. O meu lugar não é aqui.
Deus quer que eu dê testemunho de outra maneira. E voltou para casa, até porque não podia continuar, porque estava doente. Assim como aconteceu com o Vital, aconteceu com o António. O António, que queria tanto ser da Ordem de Santo Agostinho, ao ver aqueles franciscanos que iam para Marrocos, também quis ser como eles. E o que aconteceu? Aconteceu que eles ficaram sem cabeça, foram decapitados, como sabem, e depois as relíquias passaram por Coimbra. E o António, que os tinha recebido antes de ir para Marrocos, foi o mesmo António que abriu a porta e que viu que aqueles que tinham passado com vida por eles estavam agora a regressar, não eles, mas outros que traziam os seus restos mortais. E é aqui que o António muda o chip completamente. Ele que queria tanto ser de uma ordem, passou a ser de outra ordem. Ele que queria tanto fazer as coisas de um jeito, pensou que Deus queria que ele fosse para Marrocos também, porque ele queria morrer como eles morreram. E foi uma tempestade que, em vez de ir para um lado, o levou para o outro. Em vez de ir para Marrocos, foi parar à Itália. Foi parar, de facto, a Pádua, onde ele se encontra agora. E é assim, meus amigos, eu penso que depois que Deus hoje nos chamou, como nós ouvíamos há pouco, nesta leitura que nós tivemos, eu também podia, mas dá menos jeito, porque é muito grande assim para estas coisas. Mas na primeira leitura, no Evangelho que eu acabei de ler há pouco, dizia-se exatamente... Agora assim, quando a gente quer que apareça, é que não aparece. A fita... Tem aqui a fita, sim senhor. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, chamou assim os 12. E ouçam, quando se fala aqui em 12, não é só o Pedro, como é que é? O Pedro, o André, o Tiago, o filho de Zebedeu, o João, o Filipe e o Bartolomeu, que dá 12. Não é esse. São destes também. Mas não se esqueçam de uma coisa, é que Israel tinha 12 tribos. Quando Jesus chama 12, é para dizer que eles são 12. Sim, mas não é só. É só para dizer que nós estamos também neste número. Porque assim como foi para as 12 tribos de Israel, que era o país todo, Ele hoje também nos chama a todos a fazer parte dos 12 para irmos anunciar Jesus Cristo ao novo Israel. E qual é o novo Israel? Olha, é o Ós da Ribeira. É a escola, é o trabalho, é a pandemia, estas coisas todas. E foi, de facto, depois deste chamamento personalizado, não sigais o caminho dos gentios, e chamou, e reparem que até chamou alguns que faziam parte da mesma família. Ouçam, cada vez mais as nossas famílias estão complicadas, porque sabemos muito bem como é que as coisas funcionam. Mas acho que aqui o exemplo de Santo António, o exemplo deste aceitar o chamamento que Deus faz, é para eles e é para nós. Eu iria, de facto, terminar, para não estar muito a demorar-vos, iria terminar precisamente neste dia em que estamos aqui juntinho a este homem que foi capaz de, como é que eu ia dizer, de dizer que se enganou. Se vocês forem como eu, a gente mudar de opinião é uma chatice. É uma chatice. Porque, pronto, não queremos dar figura de fraco e tal, e não sei quê, para ir para acolá, e depois o que é que os outros vão pensar, e às vezes reconhecer que erramos, ou que não foi o caminho, ou que não foi a tomada de posição mais certeira, às vezes é por aí que a gente se vê que é homem ou que é mulher. Aí é que a gente vê que se somos ou não somos gente que procura, de facto, captar e discernir aquilo que Deus quer de nós. Vamos pedir, por intercessão de Santo António, pela nossa paróquia, pelas nossas famílias, por todos nós que estamos aqui, por aqueles que o Senhor já chamou e que hoje lembramos e que faleceram nestas alturas da pandemia. Ao vir para cá também soube que o Berciano, o pai do Zé Júlio, que às vezes até anda com a câmara, está a filmar, faleceu também hoje. O funeral vai ser amanhã. Vamos lembrar ao Senhor todos eles
e vamos pedir-lhe que nos ajude a perceber aquilo que Ele quer de nós e a cada um de nós a dar-nos a coragem de o seguir e de pôr em prática a sua proposta. Creia em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creia em um só Senhor Jesus Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação. Espírito Santo, Senhor da vida, Senhor do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é dado e glorificado, Ele falou pelos profetas, em Igreja Santa Católica e Apostólica, profeta salvado e santificado, Amém. E vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, aquilo que mais nos preocupa, e a cada invocação nós podemos responder a seguinte oração: atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos bispos, sucessores dos apóstolos, pelas multidões fatigadas e abatidas e pelos trabalhadores da seara do Senhor, oremos, irmãos. Pelos que têm de partir da sua pátria, pelos profetas a quem Deus envia a falar e pelo povo que os ouve e é fiel à aliança, oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a vossa prece. Pelas ovelhas que andam sem pastor, pelos enfermos de doenças incuráveis, pelos leprosos e pelos miribundos, oremos, irmãos. Pelos que perderam a fé e andam tristes, pelos que, por fragilidade, caíram em pecado e pelos que, para salvar os outros, se deixaram matar, oremos, irmãos. Por nós mesmos, povo de reis e nação santa, que o Filho de Deus reconciliou, e pelos defuntos das nossas famílias e da nossa paróquia, oremos, irmãos. Pegando um pouquinho neste comentário do filho, cujo pai faleceu hoje, o José Gomes, que diz assim: que Deus ponha o meu pai ao lado dos seus anjos. E neste caso eu vou também lembrar não só o Marciano, mas também, que faleceu hoje, como já disse, mas também aqueles que faleceram este tempo de emergência e de pandemia, e que por isso não tiveram ainda a Eucaristia, e que hoje que eu gostaria de lembrar, nomeadamente o Mário Pires Tavares das Neves e a Maria Nazaré Estima, por estes, e já agora pela minha mãe, que ontem fez 2 anos que faleceu, e pelos vossos, pelos nossos, por todas as nossas intenções. Oremos ao Senhor. Escutai, Deus de bondade, os pedidos que nós hoje aqui vos apresentamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Podeis acomodar-vos.
Senhor, apresentamos com o Padre no altar as nossas oferendas que são para consagrar. Aleluia, 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 aleluia. Recebe a nossa oferta do vinho e do pão. Recebe o nosso esforço e toda a boa ação. Aleluia, 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 aleluia. Ouçam, para não estar aqui a consagrar mais do que devo, tenham paciência. Quem é que está a pensar em comungar, por favor? Tá, obrigado. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar em pão da vida e em vinho de salvação. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo, os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizemos numa só voz, cantando. Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade. Lembrai-vos, Senhor, desta vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, todo o clero, todo o povo de Deus, todos os consagrados, todos os fiéis, todos quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também daqueles que hoje aqui queremos recordar pelo nome, que não tiveram possibilidade de ter a celebração da Eucaristia nos seus funerais e que hoje vão ser lembrados: o Mário Pires Tavares das Neves e também a Maria Nazaré Estima, e todos os nossos. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós também e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja dai-lhe a união e a paz que é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
O corpo de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, Deus amor, Deus comunhão, Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai nosso. Vão por aqui e depois saem por este lado, por favor. Pai nosso, três vezes santo, o universo é um canto à glória do vosso nome. Pai nosso que estais nos céus, Deus amor, Deus comunhão, Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai nosso, Rei imortal, nos pobres e nas crianças, nas almas simples e mansas, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estais no céu, Deus amor, Deus comunhão, Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai nosso, fonte de amor, no coração de Jesus, e nos que levam a cruz, é feita a vossa vontade. Pai nosso que estais no céu, Deus amor, Deus comunhão, Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Pai dos pobres que recebem Jesus Cristo neste pão. Por vossa imensa bondade, eu confio em vós, Senhor. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Meu coração rejubila, porque sois meu Salvador. Os
Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão dos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Olhem, sabem que na Quinta-feira Santa, além de termos aquilo que é costume que nós temos também, esse bem que é a nível interparoquial, que é o lavar os pés, que é, portanto, a instituição do sacerdócio, a instituição do mandamento novo do amor, caridade, que é, portanto, a instituição da Eucaristia, que é mais importante. Na quinta-feira também se faz na Sé, em Aveiro, e em todas as catedrais, como norma, costuma ser nesse dia e nessa hora, a bênção dos óleos e também a consagração do óleo do crisma, que é o óleo que é utilizado quer no batismo, quer no crisma, quer nas ordenações. Este ano, devido à situação que estamos a viver, não foi possível. E, portanto, eu na sexta-feira também não é possível as pessoas participarem porque, por causa da segurança, reparem, são à volta de 101 paróquias, os padres serão à volta de uns 70, se calhar nem tanto, e depois com os diáconos e essas coisas todas. Portanto, eu presumo que em cada banco possam estar apenas 3, penso que, ou 2, já nem sei. E, portanto, na Sé não vai ter as pessoas, os fiéis, mas vai ter apenas o clero. E então, isto para dizer o quê? Para dizer que isto vai ser na sexta-feira, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Por esse mesmo motivo, não celebro na sexta-feira aqui em Oeiras da Ribeira e celebro, sim, na quinta-feira. Eu sei que já há várias intenções marcadas que seriam marcadas para sexta-feira, mas, por favor, eu sei que a Lourdes vai avisando e também sei que, de facto, que alguns, se calhar, estão aqui e não precisais que ela vos avise. Esta semana, quinta-feira, às 19h30, celebraremos a Eucaristia, celebro a Eucaristia convosco, na igreja, dentro da igreja, às 19h30, pelas intenções que estão marcadas, ou que possam ser marcadas hoje também, se alguém quiser. Depois, no sábado e no domingo, são aquilo que eu tenho feito habitualmente agora, ou seja, no sábado tenho a missa em Paradela às 19 horas, às 7 da tarde, e depois, no domingo, 2 a 8, teremos a Eucaristia às 11 horas em Oeiras da Ribeira, junto à igreja, às 9h30 em Espinhel e às 7 da tarde em Travassou, no adro da igreja, tal como acontece no adro também de Espinhel. E pronto, eu acho que não há assim mais nada. Eu quero agradecer, de facto, aos elementos da Comissão Fabriqueira que andaram de volta desta vida. Já não falo só, de facto, no Jaime também, em termos de ervas lá nos telhados e nessas coisas todas, mas também, sobretudo, na limpeza interior, juntamente com o Telmo, a Fátima, não é isso? O Jorge, e peço desculpa se me enganei. Quem? A Dina. Pronto, obrigado. E também por tornarem esta estrutura, esta montagem, porque estas coisas também dão trabalho. O quê? E as pessoas fizeram a capela. Sim, e os geladores, sim. Pois, é tal coisa, são estes serviços que ninguém dá por eles, só se dá quando não se fazem. Não é? Só se dá quando não se fazem. Se a gente nunca deu por ela, é porque é muito bom sinal. Significa que houve sempre gente que, apagada, sem dar nas vistas, tocou o coração. E por isso, em nome da Paróquia de Oeiras da Ribeira, o meu agradecimento, agente funerário, mau. O meu agradecimento às pessoas que realmente tornaram possível esta Eucaristia aqui hoje e também na nossa capela. Ouçam, vocês sabem o que é que são obras e temos que andar de volta disto, não preciso dizer mais nada.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz. E porquê? O Senhor vai na nossa companhia. Amém. Irmãos, a missa não findou para nós. Se alguém quiser colaborar, está aqui o cestinho. Vai nos ser fermento e vida. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será a voz. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será a voz. Irmãos, a missa não findou para nós. Agora vai nos ser fermento e vida. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será a voz. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será a voz. Mensagem de verdade, amor e luz, havemos de levar a toda parte. Proclamaremos com esforço e arte, justiça e paz, por amor da Santa Cruz. Irmãos, a missa não findou para nós. Agora vai nos ser fermento e vida. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será amor. Em casa, no descanso, estudo vida, por força que de Deus será amor.